e outros acabam retrocedendo. É por conta exatamente disso, desprezar as coisas de Deus, desprezar como, por exemplo, essa reunião de amanhã, sábado. É muito forte, né? Vamos então, a dona Sandra vai falar o que aconteceu com ela nesse fogo e terremoto, vento forte que passou. Vamos lá. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Meu nome é Sandra Feliciano, eu sou do estado do Rio de Janeiro e tenho 31 anos de obra. Eu conheci Jesus, muito cedo, eu tinha vários problemas de saúde, tinha problema de coração e uma amiga me chamou para ir para a Igreja Universal e eu fui e me encontrei lá, meus problemas foram sendo resolvidos, eu gostei e depois de um tempo eu comecei a evangelizar e fui levantada obreira. E graças a Deus, desde a minha mocidade, desde meus 17 anos, eu não me afastei mais e eu fui me mantendo firme na presença de Deus. Fui fazendo a obra, que o alvo era ganhar almas, era alcançar as pessoas que tinham problemas, também enfermidades como eu tive, e levar essas pessoas também a cura que eu recebi na minha vida. Aí me casei, meu esposo também era obreiro, a gente se casou. E depois de um tempo, eu tive um problema de saúde. Eu, dormi bem e acordei com muita dor no meu joelho. E era dores e dores no joelho. E eu fui no médico e foi diagnosticado artrose nos 2 joelhos. Aí dali pra frente eu comecei a usar muleta e eram muitas dores, eu não conseguia me locomover sozinha, eu tinha que ser guiada pelas pessoas ou pela muleta para fazer as coisas. E a doutora disse que não tinha cura essa enfermidade. Eu teria que tomar remédios para sempre, só que os remédios eles não alcançavam a dor, eles não venciam a dor. E muitas das vezes eu ia nas emergências e cheguei a tomar morfina e os remédios não faziam efeito, a dor permanecia. Aí nessa situação de enfermidade, eu passava noites, eu não dormia, porque eu passava noites com dores, todo mundo dormindo e eu chorando, às vezes conversando com uma pessoa ou outra no WhatsApp, procurando um apoio, uma palavra de fé de uma amiga ou de outra. E pensando até mesmo, poxa, meu Deus, por que o Senhor me chamou lá atrás? O Senhor me salvou, o Senhor me escolheu. E por que eu estou passando por isso agora? Será isso uma prova? Será isso um deserto? Porque eu não tinha pecado, eu não tinha feito nada de errado. Eu tinha dedicado toda a minha mocidade para a obra de Deus, para a presença de Deus. E por que eu estava com aquela enfermidade? Por quê? Porque depois do joelho começou a doer todas as minhas juntas. Doía o ombro, doía as juntas do pulso, doía os dedos. Aí a doutora diagnosticou artrite reumatoide. E ela disse que não tinha cura. Era uma doença precoce para a minha idade e que não tinha cura. E aquilo acabou comigo, porque eu falei, poxa, eu sou uma serva de Deus. Como assim? Eu prego a fé para as pessoas, eu oro as pessoas, elas são curadas e eu tô com esse problema aqui. Então eram madrugadas de oração, aquela situação me levou até mesmo mais para perto de Deus, porque foram momentos que eu orei mais, que eu busquei mais a Deus, que eu chorei muito na presença de Deus e que chegou um momento que eu reconheci que aquilo era uma prova, era um deserto, mas era um deserto guiado por Deus, era um momento para mim poder me fortalecer. Eu me lembro que com todas essas dores eu nunca deixei de colocar o meu uniforme. Eu colocava o meu uniforme e eu ia para a igreja. Às vezes eu ia dirigindo e não conseguia voltar porque era muita dor e o obreiro me levava em casa e o pastor, obreira, busca. Eu não, pastor, eu quero estar com o meu uniforme, eu quero vestir meu uniforme. Eu às vezes com bengala, mas eu estava com o meu uniforme. Eu queria estar com o meu uniforme porque eu sentia que assim eu estava mantendo mais a minha fé na presença de Deus. E eu lembro de um domingo que eu fui para a igreja, porque eu não faltei um domingo e uma quarta, mesmo nessa situação. E eu fui para a igreja e voltei, eu não consegui voltar dirigindo, o obreiro me levou em casa. E à noite, quando meus filhos chegaram, eu juntei todo mundo e falei para eles, eu queria que vocês me ajudassem em oração, que a gente unisse a fé e pedisse a Deus para me levar.
Aí eles, que isso, mãe, mas por que isso? Eu falei, gente, eu tô salva, eu tenho certeza da minha salvação. Mas é a carne, isso aqui é uma carne, essa carne vai apodrecer de qualquer forma. E eu quero ir para um lugar que não tenha mais dor, porque era muita dor. Aí eles ficaram, não, que isso, Deus vai tirar a senhora dessa. Eu lembro que eu fui várias vezes no Templo de Salomão e eu ia com aquela coisa como se fosse acontecer uma mágica. Eu vou entrar no templo e vou sair de lá curada. Mas não era assim, né? As coisas, o tempo de Deus não é o nosso. Eu me lembro de uma vez que uma membro da igreja me viu mancando e ela falou, poxa, mas você é obreira, por que você não pede a Deus para te curar? Aí eu me senti na hora até um pouco envergonhada e eu falei para ela, se eu estou aqui, dona, com esse uniforme, é porque eu tenho Deus na minha vida, porque senão essa doença era para me jogar em cima da cama, era para mim não sair de cima da cama. Então Deus já está me curando, Deus já está agindo na minha vida, porque eu não estou me entregando à doença, eu não estou entregando os pontos. Né? Muitas das vezes, diante de uma luta dessa, a pessoa pensa, poxa, cadê Deus? Por que eu estou servindo a Deus e estou nessa situação? E muitas pessoas desistem, muitas pessoas, né, entregam os pontos, pendura a toalha. Mas eu não, eu falei, não, eu não fiz nada de errado e eu vou permanecer, né? E eu ouvi dizer várias vezes o pastor falar que havia o deserto que Deus nos levava para nos fortalecer e eu comecei a pedir a Deus. Então é agora que o Senhor vai me fortalecer, eu vou sair mais forte. E a cada dia, depois desse dia, meus filhos falaram, não, mãe, a senhora não vai morrer, Deus não quer tirar a vida da senhora, né? E então eu falei, então Deus vai me fortalecer, eu vou sair daqui forte, eu vou sair desse problema forte. E os remédios não faziam efeito e eu comecei a usar a fé na água do tratamento e fui buscando força, fui me fortalecendo a cada dia e as doenças foram indo embora. Eu me lembro de uma madrugada que eu sentei no sofá da sala com muita dificuldade e eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Ou o Senhor me cura agora, porque essas mãos que o Senhor usa tanto para abençoar as pessoas, para curar, então essas mesmas mãos agora eu vou colocar nos meus joelhos, eu vou colocar nos meus ombros. E se o Senhor usa ela para poder curar as pessoas, o Senhor vai ter que usar ela também para me curar. E eu fiz uma oração forte em mim, eu falei, se tem um mal vai sair, se tem um demônio vai manifestar, mas eu não aceito mais essa enfermidade. E eu fui me revoltando, eu fui me fortalecendo, quanto mais eu me fortalecia, mais eu me revoltava com a doença. E hoje, graças a Deus, é até difícil não se emocionar, porque foram muitas lutas, foram muitas dores, e eu fui vencendo uma a uma, sabe? Eu fui me fortalecendo, chegou uma vez que eu fui na doutora, aí eu já cheguei rindo, a doutora, nossa, tá sorrindo, eu nunca te vi sorrindo. Eu falei, graças a Deus, eu não tenho mais dores, e foi indo, ela foi me liberando dos medicamentos, e Deus foi me levantando, foi me fortalecendo. Hoje, graças a Deus, já faço parte até de outro grupo do evangelismo, já subo o morro, já ganho almas para o Senhor Jesus. Aí eu queria dizer para os obreiros que passam lutas, porque muitas das vezes passa na nossa cabeça assim, poxa, se eu sou uma obreira, eu não posso passar luta, mas a gente passa sim, porque a gente está no mundo, a gente vive aqui no mundo. Então, a gente passa por lutas, a gente passa por tribulações, e o diabo, ele não desiste da gente, né? O Espírito Santo está ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor 24 horas tentando nos derrubar. Então, que não desanime, que não, porque às vezes uma dor de cabeça para uma obreira, às vezes a gente vê, poxa, eu não vou na igreja porque eu tô com dor de cabeça, poxa, eu não vou na igreja porque eu tô assim. Eu nem aceito ouvir isso, porque eu falo assim, poxa, eu com dores terríveis, com dores terminais, eu tomava morfina e eu não deixava de ir na igreja. Eu me lembro que eu acho que um domingo só que eu não fui na igreja dentro de 1 ano e meio. Um domingo que eu não consegui mesmo ir na igreja de muita dor. Mas fora isso, eu não aceitava faltar na igreja. Eu vestia o meu uniforme e eu ia. Mas é para lá na frente o nome de Deus ser glorificado. Lá na frente, o nosso testemunho alcançar pessoas que de repente estejam passando por esse momento. E o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Quando você menos imaginar, diante os jejuns, as orações, que você realmente vai se fortalecer nesse momento, quando tu menos imaginar, o problema passou e você já está alcançando a vitória.